de aula. Hoje, segunda-feira, com a aula de arte. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma semana de paz, de muita sabedoria e que Ele tome comando de todas as nossas atitudes. Vamos lá? Como sempre, com a nossa escola Pequeno Príncipe. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, com o assunto Histórias em Quadrinhos. Quem nunca aqui leu uma história em quadrinhos? Acredito que todos já leram uma história, né? Vamos lá. Assim como todos os assuntos que nós já estudou até hoje, as histórias em quadrinhos também têm a sua história. Vamos lá. Tudo começou com os afrescos do Egito, passando pelas pinturas da Idade Média. No século XIX, surge a primeira história em quadrinho. No Antigo Egito, os afrescos narravam as crenças, os hábitos e os acontecimentos importantes da sociedade. Essa escrita era conhecida como hieroglifo. As pinturas medievais também são outro exemplo de manifestação artística que une a narrativa e a imagem. Tinha como objetivo ensinar a doutrina, a religião por meio das imagens. No Brasil, um dos percussores em quadrinhos foi o livro ilustrado Marx e Moritz, conhecido como Juca e Chico. O Bosch, primeira história em quadrinho moderna, foi criada em 1895 pelo americano Richard Outcault. Vamos lá aos fatos que aconteceram em cada ano. Em 1938, foi lançada a primeira história em quadrinho do Super-Homem, criada por Joe e Jerry. Em 1960, a estética da história ocupa os museus e as galerias de arte com as obras de Roy. O artista pertenceu ao movimento artístico conhecido como Pop Art, que tinha como princípio questionar e criticar a cultura de massa e o excesso de consumo. Em meados do século XX, surge outro bastante apreciado no mundo, os mangás, que era conhecido como personagem com olhos grandes, o uso intenso de onomatopeias, a intensa dramaticidade e o traçado que destaca a expressividade e o movimento. Existem também historinhas que são baseadas em vivências reais. Aqui nós temos, os primeiros exemplares das historinhas e quadrinhos. Como eu falei, a primeira historinha que surgiu foi a historinha do Super-Homem. Aqui já foram outras historinhas que ao longo do tempo foi surgindo. Uma das mais conhecidas aqui é da Turma da Mônica. Olhe quanta diferença do desenho da Mônica, do Cebolinha, dos desenhos atuais. Aqui já conta uma história de vida real. E quais os elementos que compõem uma história em quadrinho? O primeiro é o texto, que deve apresentar linguagem clara, sintética e de acordo com a faixa etária de cada público. Se você vai criar uma história para o público infantil, a linguagem deve estar de acordo com as criancinhas de 4, de 5 anos. Já para a juventude, tem que estar de acordo com a idade, a faixa etária de cada público. E para os adultos, tem que estar de acordo com a linguagem para os adultos. Tem que ter os personagens, lógico, que devem ser pessoas, pode ser objetos, animais. Tem que ter esses balãozinhos aqui, que local onde se insere os diálogos, as ideias, os pensamentos, os ruídos, As onomatopeias, que são palavras que reproduzem sons.
Os recursos gráficos, que são os símbolos, né? Que sugerem sentimentos e ideias. E como foi que surgiu Olha, deixa eu dizer, esse aqui, ó, é uma sigla de histórias em quadrinhos. Os artistas falam muito esses símbolos, HQS. A primeira historinha no Brasil surgiu em 1866, pelo italiano Angelo Agostini, no jornal O Gabrião. 3 anos depois, a primeira historinha é publicada, Nhoquim, também por Angelo Agostini. Em 1959, nasceu Bidu, o primeiro personagem de Maurício de Souza. Se vocês não sabem, Maurício de Souza foi quem criou a história da Turma da Mônica. Essa historinha, o nome Mônica, ele fez uma homenagem à filha que tinha o nome Mônica. Um dos mais importantes quadrinistas brasileiros. Na década de 1970, ele lança a primeira revistinha em quadrinho Turma da Mônica, que até hoje, essa historinha é bastante conhecida, que já saiu tanto dos quadrinhos e já foi para o teatro também. Bem, turma, hoje a Pro vai deixar duas tarefas, não fique com raiva da Pro não. A primeira tarefa é a do livro, ó, só uma página do livro, que é a página 163, do livro 3, caderno 3, na página 163. A outra tarefa, o que é que a Pro quer? A Pro quer que vocês, cada um, vai criar uma historinha em quadrinhos. Vocês irão escolher o personagem e irá criar essa historinha, ok? Lembrando que tem que ter esses elementos aqui, ó. Tem que ter o texto, o personagem, os balões, as onomatopeias, os recursos gráficos. E qual o prazo Pro? Pode me entregar até segunda que vem. A do livro, vocês vão me entregar hoje. Mas a historinha em quadrinhos, vocês vão ter 8 dias para fazer entrega, ok? Tchau, e não esqueça de dar a devolutiva do privado da Pro.